Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o arcadismo ou também neoclassicismo. Arcadismo vem da palavra Arcádia, região do Peloponeso na Grécia, considerada a região de morada dos deuses. Lá habitavam pastores que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. As Arcádias portuguesas foram grupos de poetas que queriam redescobrir o equilíbrio e a sabedoria da antiguidade greco-latina, também chamada de clássica. Daí então o nome neoclassicismo. Entenderam a volta aí, né? Muito bem. Entendendo o contexto, então vamos lá. A luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. Nesse sentido, como a literatura reflete essas transformações? Porque vocês sabem que a literatura ela é um espelho do contexto, não é, gente? Prosseguindo, o século das luzes, como foi chamado. O iluminismo. O iluminismo é o conjunto de tendências ideológicas, filosóficas e científicas desenvolvidas no século XVIII, como consequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Definindo o neoclassicismo. Então vamos lá, deixa eu só diminuir aqui. Questão de técnica, né, gente? Só um minuto. Ok. Definindo o neoclassicismo. Foi um movimento literário formado por artistas e intelectuais que se concentraram no combate à mentalidade religiosa e à arte barroca através do resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo do século XVII. Muito bem. Principais características. Equilíbrio. Os Árcades propunham o retorno ao modelo clássico porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Essa razão é a força controladora dos excessos. No neoclassicismo, a linguagem simples, sem muitas figuras de linguagem, combatia então os exageros do barroco. Então perceberam que esse movimento literário é totalmente o contrário do barroco, que foi um movimento de muitas contradições, de muitos contrastes. Segunda característica do neoclassicismo, o bucolismo. Inspirados pelo preceito do poeta latino Horácio, fugere urbem, fugir, que significa em latim fugir da cidade, os Árcades acreditavam que somente em contato com a natureza o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Em seus poemas, os Árcades apresentavam temas ligados a cenários de vida no campo. No entanto, os poetas continuavam na cidade e usavam a natureza como moldura para os seus poemas. Então vejam bem aí a volta aos elementos naturais como forma de se obter o equilíbrio. Terceira característica, convencionalismo. Frases feitas, clichês, lugar comum, combate ao rebuscamento do barroco. Então, neste tipo de poema, nós vamos encontrar uma linguagem mais clara do que a linguagem do barroco.
Os árcades usam expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam. Vejam bem. Carpe diem significa aproveite o dia. Então essa frase até ficou muito famosa por causa de um filme muito lindo, também ficou famoso, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Foi muito bonito esse filme e quem não assistiu ainda, assista. Bom, carpe diem significa aproveite o dia, diferentemente do barroco, que via o carpe diem como referência à fugacidade da vida. No arcadismo, o pastor chama a amada para que juntos aproveitem o dia e os bons momentos, né? Vejam aí a figura, andando na natureza, junto aos animais, né? Como nós fazemos hoje em dia, né? Caminhando no parque, isso não deixa de ser muito bom. Neoclassicismo em Portugal, então vamos lá. O século XVIII representou para Portugal o início de um processo de modernização econômica, política, administrativa, educacional e cultural. A produção cultural foi ampla e variada, incentivada pelas academias literárias árcades. Manuel Maria do Bocage foi a principal expressão literária desse período, mais conhecido como Bocage. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bocage. Com uma vida marcada por conflitos e desilusões, sua trajetória literária começou em 1793 com seu primeiro volume Das Rimas. Esse volume ele era dividido em 3 partes: poesia lírica, poesia satírica e poesia ecomiástica. A lírica, presa aos valores do arcadismo, pastores, cenas naturais. A satírica, voltada principalmente contra o absolutismo político e religioso. É a sátira, né, da sociedade em questão. Poesia ecomiástica, destinada à bajulação. E também a poesia erótica, muito censurada, marcada por uma linguagem direta, maliciosa, trazendo muitas vezes cenas de atos obscenos. E Bocage, ele ficou conhecido como Boca do Inferno, justamente por causa desses temas que ele abordava em seus poemas. Então vamos para o neoclassicismo no Brasil. Aqui vocês podem perceber aí Batalha dos Guararapes à direita e à esquerda uma imagem aqui de Minas Gerais. Momento histórico do neoclassicismo brasileiro. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o centro econômico migra do Nordeste para o Sudeste. Destaca-se nessa época Vila Rica, que é a nossa atual Ouro Preto, como polo irradiador de ideias. Acontece nesse período a Inconfidência Mineira, que é a revolta contra os pesados tributos cobrados por Portugal. Funda-se a chamada Escola Mineira, com poetas influenciados pelo iluminismo e comprometidos com o pensamento mais avançado do século XVIII. O neoclassicismo no Brasil inicia-se em 1678 com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e se estende até 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Vamos falar um pouco sobre Cláudio Manuel da Costa. Seu pseudônimo, Árcade, era Glauceste Saturnio. Eles usavam pseudônimos. Sua obra lírica era bastante influenciada pelo classicismo português, embora tenha traços do barroco ainda. Temas, ele usava os temas como o sentimento amoroso e a natureza. Voltando ao Cláudio Manuel da Costa, depois eu vou apresentar para vocês alguns trechos dos poemas, tá? Dos nossos árcades brasileiros. Tomás Antônio Gonzaga
sua obra muito famosa, Marília de Dirceu. Seu pseudônimo era a sua musa inspiradora, simplesmente Marília. Importantes obras, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Preso e degradado para Moçambique por participar da Inconfidência Mineira. Então, eles eram revolucionários, eles tinham ideias revolucionárias. Basílio da Gama. Basílio da Gama, ele compôs sua obra principal, o poema épico O Uruguai, uma luta entre índios e o exército luso e espanhol. O índio aparece pela primeira vez como o bom selvagem. Santa Rita Durão. Sua obra mais importante, o poema épico Caramuru, que se caracterizava pela exaltação da paisagem brasileira e contra a chegada dos portugueses à Bahia. Personagens principais, o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moema. Muito bem. O neoclassicismo no Brasil foi um movimento essencialmente poético. Isso é muito importante sabermos, tá, pessoal? A poesia lírica, a poesia satírica e a poesia épica. A lírica, como já falamos, poesia descritiva e elogiosa da vida rural. A satírica denuncia desmandos administrativos da capitania de Minas. E a épica inova com a utilização de temas de nossa história colonial. Uma curiosidade: o arcadismo brasileiro foi o primeiro movimento literário a colocar o índio como personagem importante, não como o índio do romantismo, tá, gente? A presença do índio, forte por natureza na poesia, reflete o ideal do bom selvagem e dá ao arcadismo brasileiro um tom diferente do arcadismo europeu. Aqui nós temos algumas questões para debate, apenas para nós refletirmos. A primeira, como a natureza passou a simbolizar o belo? Então vejam como esse bucolismo, vamos pensar como esse bucolismo, ele começou a simbolizar a beleza, né? Que tipo de beleza? Como o iluminismo influenciou a estética árcade? Isso é muito importante. As ideias iluministas tinham a ver com a estética árcade, claro, né? Como os conceitos de equilíbrio, ordem e simplicidade definiram o projeto literário do arcadismo? De que forma a obra de Bocage expressa a tensão árcade entre uma visão clássica, convencional, e a realidade presente marcada pelas experiências individuais? De que modo particular, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga exploram o modelo da poesia árcade? Como as primeiras tendências nativistas se manifestaram na poesia épica de Basílio da Gama e de Santa Rita Durão? Então, essas questões são muito importantes para refletirmos. Não é necessário fazer agora, tá, gente? Que daqui para frente eu darei mais instruções, ok? Então, já nós vamos ler alguns trechos importantes dos nossos poetas árcades brasileiros.